Olá, bailarinos! Vamos dar início a mais uma semana de aula e hoje, dando continuidade ao documentário sobre homens que dançam, vocês irão assistir a uma matéria emocionante sobre história de vida, sobre superação, determinação e sucesso. Um profissional muito querido tanto para mim quanto para todos os bailarinos do Brasil, porque é um profissional de excelente qualidade, um profissional que se preocupa com a nossa arte, que vive intensamente o seu trabalho, dedicou toda a sua vida ao balé clássico, ao jazz, ao contemporâneo, à dança em si, e hoje é referência tanto para mim quanto para grande parte dos bailarinos que o conhecem. Vamos lá? Olá, eu sou Rodrigo Mena Barreto, bailarino, professor, coreógrafo, diretor-geral da Dulce de Dança e diretor de arte há 20 anos da Academia Lúcia Toller. Eu comecei a dançar aos 15 anos de idade e até hoje, aos 42, eu danço, coreografo, ensaio bailarinos, monto coreografias, direciono vários projetos de arte e me orgulho muito da minha profissão. Tenho um prazer incrível em poder falar sempre dessa arte e da dança, que sempre me levou para lugares que eu jamais poderia imaginar. A dança tem esse poder, de poder levar a gente para lugares, para situações, para vivências incríveis, onde a gente jamais um dia podia imaginar que pudéssemos viver. A dança faz tudo isso e muito mais. E eu vou contar aqui um pouquinho para vocês o que aconteceu comigo e como foi minha trajetória. Falando sobre o preconceito dos bailarinos, dos homens que dançam balé, eu nunca passei por uma situação de preconceito muito explícita na minha carreira durante toda a minha vida. Se houve algum preconceito, foi muito velado, muito secreto, que não chegava até mim. Eu acho que muito pela criação que eu recebi dos meus pais, né? De sempre se impor, de sempre estar ali de peito, sabe, aberto e cabeça erguida, porque sempre fui instruído a levar a dança como uma grande profissão e seguir uma carreira de verdade, né? Consolidar ela, fazer ela valer a pena. Então, preconceito explícito, onde eu pudesse ser uma vítima, como a gente vê hoje em dia, né? Muitos casos de muitos rapazes sofrendo preconceitos absurdos, e não é porque eu não vivi que eu não sei, porque eu vi e presenciei e recebo relatos dos meus alunos hoje, os meninos que me procuram, né? De diversos tipos de manifestações preconceituosas que eles recebem na rua, da família, de amigos próximos, né? E até de alguns outros professores por onde eles passaram. É uma realidade triste, mas hoje, na condição que eu estou, eu já consigo orientar eles de uma maneira muito mais incisiva, né? Para eles se imporem, para saber o que falar, como reagir, como debater essa questão de preconceito. Há bolsas de estudo em todas as academias aqui de Brasília, e isso eu conto já, tá? Meu pai, ele foi comigo comprar a primeira sapatilha. E a gente foi numa loja que tinha aqui em Brasília, e nós entramos e meu pai falou assim com a vendedora, por favor, eu queria uma sapatilha de meia ponta, tamanho 41. Aí a vendedora falou assim, é pra sua filha? Aí meu pai olhou assim pra mim, olhou pra ela, você tá vendo alguma menina aqui do meu lado? Ela arregalou os olhos assim. Ele, não, é pro meu filho é bailarino. E vai ser um dos melhores dessa cidade, viu, minha filha? Por favor, uma sapatilha. Ele ficou meio, né? Ali ele já desconstruiu mais uma pessoa, assim, dentro do seu preconceito e das suas, né, crendices, pode-se dizer assim. E a vendedora trouxe a sapatilha e eu calcei, aí ele falou assim, faz um passo aí pra eu ver. Aí eu fiz o passo e ele deu um sorriso, assim. Foi um momento, assim, que eu nunca vou esquecer. E um outro momento também com ele foi uma vez eu fui no trabalho dele, aí quando eu entrei na sala dele, e eu olhei assim pra mesa dele, ele saiu pra pegar um café, alguma coisa assim, que eu olhei pra mesa dele, tinha uma foto minha, assim, virada pra ele, e eu empacizou, assim, voando, dançando balé Akhenaton, de uma remontagem que a gente fez aqui em Brasília.
num grande salto. Uma foto super bonita que eu nem sabia que ele tinha lá na mesa dele. E eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. Pra mim foi esses dois momentos assim, muito maravilhosos na minha vida. Agora falando da minha mãe, eu tinha 14 anos e anteriormente eu já tinha feito jazz numa academia aqui no Guará, numa cidade satélite tem aqui em Brasília, né, a Academia Contato, que foi uma academia que me abraçou e me fez assim, ó, pim, é isso aqui que eu quero. Lá eu fazia aula de jazz. Era um prazer ir, era muito legal. Era muito gostoso, foi uma fase muito bacana, conheci muita gente, aprendi muita coisa e pude experimentar e eu provei o que é dançar. E aí depois disso eu parei um tempo, parei, ao auge da adolescência, né? Aí nessa época da Academia Contato eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos aí, tá? E aí eu parei depois, fiquei 1 ou 2 anos lá e parei. Aí um dia eu cheguei em casa assim, tava com uns amigos na rua e aí eu cheguei em casa e minha mãe falou assim, você não quer dançar não, voltar a dançar? Aí eu falei, ai mãe, não sei. E ela, você não quer dançar balé? Eu falei, ai, balé? Ela, vamos dançar balé, você não quer não? A gente procura uma academia. Eu falei, deixa eu pensar. Ela, vamos insistir. Eu falei, vamos. Então tá, sábado a gente vai sair atrás de academia pra gente pedir bolsa de estudo. A gente não tinha condição de pagar, né? Uma família muito simples, muito humilde, as academias de balé eram muito caras, ainda são, né? A gente não fazia parte da nossa realidade. E aí nós saímos sábado de manhã, eu lembro que era um sábado de manhã, e aí minha mãe tinha um Fusquinha, e a gente entrou nesse Fusca e a gente rodou Brasília inteira. A gente foi, acho que em 15 ou 16 academias, pedir bolsa de estudos, né? Minha mãe explicava qual era a nossa situação, como debater essa questão de preconceito para com o outro, e eu já entendi que também essa é uma das minhas missões aqui, de tentar fazer com que esse bailarino ele se sinta artista de verdade, profissional, ele se sinta dentro de um processo importante, parte de um processo importante, como peça fundamental, né? Que é a sua arte. E eu venho conseguindo. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Na minha família, eu não tive preconceito nenhum, muito pelo contrário. Né? Havia assim no início, de alguns parentes, não pai, mãe e irmãos, tá? De alguns parentes, aquele cuidado, mas será que isso dá dinheiro? Será que isso realmente é uma profissão? E aí você vai largar os estudos, etc. Bom, o tempo passou, eu não tive que largar os estudos, eu continuei estudando, eu me formei nesses métodos clássicos, né? Eu me formei no método cubano, em Cuba, eu me formei no método afegano, lá da Rússia, me especializei em jazz e suas vertentes, em contemporâneo, em padedê, técnica masculina, ou seja, eu fui abrangendo o meu currículo e tudo que eu pudesse agarrar e aprender eu fui fazendo, para poder ser um profissional de qualidade, com uma ótima formação, né? E aí durante todo esse percurso a minha família foi olhando com outros olhos, né? Porque não é aquilo, quando você não conhece, a gente já se tem uma opinião pré-formada. E no caso da minha família era mais ou menos assim. Depois que eles conheceram, viram a primeira apresentação e o primeiro emprego e o primeiro dinheiro entrando, mas era uma relação que eu não tenho assim mágoa, né? Assim, foi difícil, foi pesado. Era difícil, né? Eu chegava às 2 da tarde lá e saía às 10 da noite e voltava de ônibus, muitas vezes sem dinheiro para passagem de volta. E eu fazia amizade com o cobrador para ele deixar eu voltar de graça. E no outro dia eu levava um bolo, levava um brigadeiro que eu vendia, né? E assim ia a minha vida, né? Eu usava uma sapatilha por 6 meses, metia esparadrapo. Mas isso nunca me afetou profundamente, isso nunca me desestabilizou, isso nunca me deixou querer fazer desistir. Pelo contrário, eu acho que isso só me deu força para que eu fosse o que eu sou hoje, para seguir o caminho que eu escolhi. Eu voltaria no tempo e faria tudo de novo, do mesmo jeito, da mesma forma. Em desistir, nunca. Isso nunca passou pela minha cabeça. Em parar com tudo e mudar de profissão, não, nunca. Muito pelo contrário. Eu sempre tive essa força muito latente dentro de mim, assim. E essa força me impulsiona até hoje, para cada vez querer mais e me reinventar a minha dança, a minha arte de uma maneira muito maravilhosa. Isso se deve por tudo que eu já passei, tudo que eu vivi. De coisas tristes, mas também de coisas muito maravilosas. De situações e festivais e apresentações e prêmios. Eles ficam aqui. Não para mostrar, para visita, para quem vem, até porque eu não recebo muita gente na minha casa.
Mas para eu olhar e eu lembrar de como foi difícil conquistar isso aqui, ó. Foi árduo, ralei muito, treinei muito, me abdiquei de muitas coisas no auge da minha adolescência. De farra com os amigos, de viagens e festas de família, muito, 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 muito. Pra conseguir isso aqui. E valeu a pena. Sempre vale a pena. Posso recordar aqui dezenas de histórias de festivais por onde passei, onde não fui premiado, faz parte também do processo, e daqueles festivais onde fui premiado e fui condecorado e fui elogiado. E as críticas que sempre tinham, para mim, sempre eram críticas construtivas que me faziam cada vez melhor a cada espetáculo, a cada festival, a cada apresentação. A gente foi, acho que em 15 ou 16 academias, pedi bolsa de estudos, né? Minha mãe explicava qual era a nossa situação, falava de mim, eu ali com ela. E a gente recebeu todos os nãos. Todos foram nãos. Não, 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 bolsa, não, 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 não. Ele já tá velho, eu tinha 14 anos. Ele já tá velho, tinha que começar mais cedo, não, a gente não pode dar bolsa, etc, etc, etc. E aí nós voltamos pra casa, né? Eu vi que minha mãe voltou muito triste, muito, muito, muito triste mesmo, porque ela acho que ela queria mais do que eu naquele dia. Mas não pra ela realizar um sonho dela, porque não era o sonho dela, mas pra me fazer feliz, sabe? Eu não fiquei chateado, não. E aí, com o tempo, eu fui entendendo com ela. Com o passar dos dias, eu fui entendendo com ela o que era esse processo de receber os nãos, né? Mas tudo bem. E aí, duas primas minhas faziam aula de dança numa outra academia na Asa Norte. E aí, a mãe delas comentou com minha mãe. E minha mãe falou: vou tentar lá, vamos lá. E fomos lá. E aí, lá, eu consegui meia bolsa, metade, 50%. E aí, minha tia, irmã de meu pai, topou pagar. E foi maravilhoso. E aí foi quando eu comecei. Exatos dia 8 de agosto de 1994. Gente, eu lembro exatamente, chega arrepia. A roupa que eu tava, como é que eu tava vestido, como eu estava me sentindo e a expressão da minha mãe na porta me olhando. De como foi difícil conquistar isso aqui, ó. Foi árduo, ralei muito, treinei muito, me abdiquei de muitas coisas no auge da minha adolescência. De farra com os amigos, de viagens e festas de família, muito, 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 muito. Pra conseguir isso aqui. E valeu a pena. Sempre vale a pena. Posso recordar aqui dezenas de histórias de festivais por onde passei, onde não fui premiado, faz parte também do processo, e daqueles festivais onde fui premiado e fui condecorado e fui elogiado. E as críticas que sempre tinham, para mim, sempre eram críticas construtivas que me faziam cada vez melhor a cada espetáculo, a cada festival, a cada apresentação. Isso foi maravilhoso. Eu não vou dizer que dentro do meu processo como bailarino não tiveram dificuldades e problemas ou situações que me desestruturassem psicologicamente. Sim, né? Encontrar com professores que me olhavam e falavam: você não tem um físico perfeito, o balé clássico, né? Donas de academia que tinham uma relação extremamente abusiva com os alunos também, passei por isso. Uma competição desleal com outros rapazes, né? Esconder figurino e etc. Também passei por isso. Puxada de tapete, né? Que a gente fala aí popularmente, também passei por isso. Mas, com o tempo passando, eu consegui observar que isso faz parte do percurso, infelizmente ou felizmente. Felizmente porque me deixou mais forte, me deixou mais preparado para tudo que pudesse vir a acontecer, né, futuramente. E infelizmente porque eu até hoje não consigo entender como é que algumas pessoas, artistas, não conseguem lidar com o sucesso do outro, não conseguem administrar de uma forma positiva o sucesso do próximo, do vizinho, do lado, né? Até hoje eu não consegui compreender muito bem isso. Mas eu tinha que cuidar da minha vida, eu tinha que cuidar da minha carreira, da minha trajetória. E eu levantei a cabeça e continuei firme e forte. Sim, os tropeços acontecem, as dificuldades também aparecem, mas nunca, em nenhum momento, durante a minha trajetória como bailarino, eu... E a expressão da minha mãe na porta me olhando. Foi um dos dias mais incríveis, assim.
Mal sabia eu que aquilo aí era o começo de uma grande vida, de uma grande carreira. E lá eu fiquei por quase 5 anos, me formei do método Vagano, aprendi muita coisa, sou muito grato pelos professores que eu tive lá, de balé, de jazz, de padedê, muito grato mesmo. Não consegui bolsa total, né, sempre pagando 50%, mas minha tia pagava, então estava tudo bem, e a gente juntava um dinheirinho ali, eu vendia brigadeiro ali na escola e etc, para fazer uma grana, e panfletava lá no Guará para as imobiliárias para juntar o dinheiro para comprar uma sapatilha, para pagar um figurino, para fazer uma viagem com esse grupo de dança, né, dessa academia que eu participava. Era uma relação, mas era uma relação que eu não tenho assim, mágoa, né? Assim, ai, foi difícil, foi pesado. Era difícil, né? Eu chegava às 2 da tarde lá e saía às 10 da noite e voltava de ônibus, muitas vezes sem dinheiro para passagem de volta. E eu fazia amizade com o cobrador para ele deixar eu voltar de graça. E no outro dia eu levava um bolo, levava um brigadeiro que eu vendia, né? E assim ia a minha vida, né? Eu usava uma sapatilha por 6 meses, metia esparadrapo. Mas isso nunca me afetou profundamente, isso nunca me desestabilizou, isso nunca me deixou querer fazer desistir. Muito pelo contrário, eu acho que isso só me deu força para que eu fosse o que eu sou hoje, para seguir o caminho que eu escolhi. Em um determinado momento da minha vida, eu recebi propostas para ir embora do país, para dançar, com bolsas de estudo em festivais que eu ganhei, né? E aí eu tinha a opção de ficar em Brasília e tentar trilhar uma carreira e como bailarino profissional aqui, ou ir embora. Só que para ir embora, na época que eu fui convidado, né, que eu ganhei bolsa de estudo, eu tinha que ter muito dinheiro e em dólar, né? Na situação financeira em que eu me encontrava, minha família, era inviável, por exemplo, ter 15 mil dólares na época, para me manter lá pelo menos 2, 3, 4 meses. Patrocínio era muito difícil, pedir para alguém também era impossível, então eu optei em ficar. Vi muitos amigos indo para fora do país e trilhando suas carreiras e tal, vi muitos indo e voltando, mas eu preferi ficar e uma vez que eu fiquei eu decidi, já que eu vou ficar eu tenho que consolidar minha carreira aqui da melhor forma, ser excelência em tudo aquilo que eu resolver fazer relacionado à dança. Então se eu vou para a área clássica, contemporânea, jazz, padedê e alongamento, tudo, eu tenho que fazer tudo com muita qualidade, para que meu nome seja firmado e seja reconhecido e eu tenha uma marca, né, Rodrigo Mena Barreto, e que essa marca, toda vez que for falada, verbalizada, ela seja sinônimo de coisas boas relacionadas à dança. E assim foi, sem falsa modéstia. Durante os festivais, os meus nomes foram crescendo. Quando eu montei minha companhia, consegui fazer com que os meus alunos, para que elas entendam que é possível sim. Dificuldades existem, problemas também. Mas quando você tem pela dança um amor maior do que tudo, isso tudo é muito pequeno perto daquilo que você sente, do que você quer. É muito pequeno, muito pequeno. E é isso que me deixa feliz, porque todas as adversidades que aparecem na minha vida ainda hoje, tudo é muito pequeno, é mínimo, perto do amor, da luta e de tudo que a dança me oferece, né? E aí quando eu falo que a dança me oferece, a dança conseguiu me dar, como eu já falei um pouco no início do vídeo, coisas maravilhosas. Por exemplo, eu jamais pensei na minha vida, e eu estou sendo bem sincero, em ir para fora do Brasil para poder me especializar. Não sei, não tinha né, essa vontade, eu almejava isso. Até que um dia me deu um estalo e falei assim, por que não ir para fora fazer especializações, né, internacionais, em outras áreas e tal. E eu fui. E a dança me deu emprego. A dança me deu condição financeira para juntar dinheiro. A dança me deu a minha casa, o meu carro. A dança me deu essas viagens internacionais. Eu fui para fora 8 vezes e eu dancei nos maiores estúdios de dança do mundo. Eu fiz aulas com os professores mais renomados. Eu aprendi muita coisa. Eu vivenciei situações maravilhosas. Então eu fui para Nova York por diversas vezes, eu fui para Los Angeles, eu fui pra... Durante os festivais, os meus nomes foram crescendo. Quando eu montei minha companhia, consegui fazer com que os meus alunos também brilhassem bastante e tivessem seus momentos de glória nos palcos de festivais, nos espetáculos, nas montagens coreográficas, nos workshops em que eu era chamado e convidado para dar, em todos os processos.
E assim eu fui construindo e fui crescendo e fui me aprimorando e fui melhorando cada vez mais, e até hoje esse processo acontece. Eu estou sempre estudando, eu estou sempre investigando, estou sempre tentando buscar o novo, e inovar e reinventar e fazer novas roupagens sobre tudo. A minha carreira ela tem milhões de fatos inusitados, engraçados e emocionantes. Todos eles fazem parte de uma edificação de amor pela minha dança, pela minha carreira, pela minha profissão, e eu falo isso com muito orgulho de boca cheia. E passo isso para todos aqueles que estão perto de mim, os meus alunos, sejam eles efetivos na escola onde eu trabalho ou alunos temporários de workshops que eu sou convidado a dar. Eu tento passar um pouco desse amor para eles, para que eles consigam internalizar isso e levar a sério cada vez mais. Não que eles não levem, não é isso. Mas é sempre bom a gente estar passando essas aventuras e essas histórias para as pessoas, para que elas entendam que é possível sim. Dificuldades existem, problemas também. Mas quando você tem pela dança um amor maior do que tudo, fiz aulas com os professores mais renomados. Eu aprendi muita coisa. Eu vivenciei situações maravilhosas. Então eu fui para Nova York por diversas vezes, eu fui para Los Angeles, eu fui para Las Vegas, eu fui para Miami, eu fui para Cuba. Eu vivi situações muito maravilhosas que eu jamais vou esquecer. Tanto histórias emocionais como histórias concretas, reais, de dança, de corpo, de sentir, sabe? Foi maravilhoso. Dentro dessas viagens tem uma história muito legal. Uma das últimas vezes que eu fui para Nova York, eu estava fazendo uma aula de clássico. Eu tirei uns 3 dias só para fazer aula de balé, né? E eu resolvi fazer aula de todos os níveis, não só profissional. Fui fazer iniciante, adulto, intermediário, amador, fiz de todas as aulas. Eu estava numa turma de uma professora, eu não vou recordar o nome agora, e eu fazendo aula, e tinham muitos japoneses, né, fazendo aula. E eles são maravilhosos, os japoneses são lindos. E foi uma aula incrível. Quando terminou a aula, olha que coisa maravilhosa, a professora me convidou para ser assistente das aulas dela. Se eu quisesse, eu podia ficar lá em Nova York, e ela me ajudava com o trâmite de visto, de passaporte, para eu ficar lá e ajudar ela como assistente. Ali eu estava no auge da minha carreira, né, também trabalhando aqui com um emprego fixo no Brasil, tudo certinho, com a minha companhia bombando, tudo certinho. Eu agradeci, mas eu fiquei tão feliz pelo convite, agradeci e abracei ela lá. Eles não têm muito esse contato de abraço, né? Até se assustou assim, mas eu abracei, dei um beijo e agradeci muito, pedi para uma pessoa traduzir, eu não falo muito bem, quando você menos espera. Uma dica então para você bailarino, para você menino homem, o caminho é difícil, é árduo, mas não é impossível. Faça com que o seu amor seja melhor e maior do que todas as outras adversidades negativas. Deixe tudo cair no chão, menos o seu amor pela dança. Siga firme, seja forte. Você vai conseguir. Se dedique, faça aulas, dia após dia. Todas as horas que você puder. Nunca abandone os seus estudos. Nunca. É de extrema importância que você termine seus estudos. Sugue do seu professor o máximo que você puder. Faça tudo o que te pedirem para fazer relacionado à dança. Não faça corpo mole, não tenha preguiça. Respeite os limites do seu corpo, obviamente. Se alimente bem, durma bem, estude, dance, leia sobre dança, veja vídeos sobre dança, faça dança, faça outras modalidades, preencha o seu currículo da melhor e maior forma que você puder. Isso tudo vai te fazer um profissional diferenciado, completo, firme, com firmamentos muito maravilhosos e que lá na frente vão ser cobrados. E aí você vai ter um currículo muito bem consolidado, com experiências verídicas. Isso vai te ajudar muito. E tudo certinho, com a minha companhia bombando, tudo certinho. Eu agradeci, mas eu fiquei tão feliz pelo convite, agradeci e abracei ela lá. Eles não têm muito esse contato de abraço, né? Até se assustou assim, mas eu abracei, dei um beijo, agradeci muito, pedi para uma pessoa traduzir, eu não falo muito bem inglês, né? E aí ela traduziu, eu falei, agradeço muito. Aí ela falou assim, tá, quando você puder e tiver disponibilidade, me procura, eu vou estar sempre por aqui. E até hoje ela tá lá, de vez em quando eu vejo os posts dela no Instagram, ela tá lá. Mas isso, além de ser muito legal, e né, oba, legal, viu minha dança e gostou de mim,
é o lance do reconhecimento. Você sempre vai ter esse reconhecimento quando você luta, quando você persiste, quando você é disciplinado, quando você tem essa força de vontade e não deixa esmorecer por nada. Uma hora esse reconhecimento vem e ele vem de diversas maneiras, assim, das mais inusitadas e quando você menos espera. Uma dica então para você bailarino, para você menino homem, o caminho é difícil, é árduo, mas não é impossível. Faça com que o seu amor seja melhor e maior do que todas as outras adversidades negativas. Deixe tudo cair no chão, menos o seu amor pela dança. Siga firme, seja forte. Você vai conseguir. Se dedique, faça aulas, dia após dia. Todas as horas que você puder. Nunca abandone os seus estudos. Nunca. É de extrema importância que você termine seus estudos. Ser bailarino e homem no Brasil é uma situação difícil, penosa, de muita batalha, de muita luta. Mas não é impossível. E é engraçado porque quando você vai para fora do país, eu fui para Cuba e morei por um tempinho lá. Lá bailarino é respeitado e idolatrado como um neurocirurgião. Ganha o mesmo salário. Ah, mas você está falando de Cuba, independente de qualquer coisa, né? A valorização de um artista é algo assim que você fica assim, fica besta, você não acredita. Você não acredita como os bailarinos lá são tratados, porque não é uma realidade do Brasil, né? Aqui a gente escuta muito assim, então você trabalha com o quê? Eu sou bailarino. Tá, mas o que você ganha dinheiro? Ah, com dança. Ah, então você não trabalha, né? Você ganha pouco. Lá não. Eu estou citando o exemplo de Cuba porque eu vivi isso, eu senti isso na pele. Mas na Europa também, nos Estados Unidos também. A arte ela é valorizada de uma forma inacreditável. E aí, se você, bailarino, deseja alcançar esses palcos internacionais, a receita já foi dada. Já falei para vocês aqui o que deve ser feito. Mas se você decidir ficar aqui, eu também já disse aqui nesse vídeo. Faça tudo com muita excelência. Tá? Se dedique, se esforce, seja o melhor. Queira sempre ser. Esse é o meu depoimento para você, bailarino, que está começando ou que já dança, que está se profissionalizando. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Espero ter ajudado. Sempre que precisar, me procure aqui nas redes sociais, que eu vou estar sempre ajudando vocês, tá bom? Um grande beijo, sucesso e como a gente diz aqui na dança, né? Merde. Sucesso sempre.